Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Saiu uma pesquisa no Datafolha, um maravilhoso instituto do Datafolha que todo mundo dá credibilidade, meu Deus do céu. Parece que só o Jornal Nacional confia nesse treco. Soltou uma pesquisa dizendo se os brasileiros apoiam ou não a comemoração do que foi conhecido como golpe militar de 31 de março de 1964. De acordo com a pesquisa do Datafolha, é por isso que os grandes veículos de comunicação estão divulgando isso aos montes, 57% dos brasileiros desaprovam essa comemoração porque entenderam que foi um período que não foi bom para o país, que os militares chegaram metendo o pé na porta e não deveria ter sido feito assim. E a gente tem duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, que é o Datafolha. A gente tem que duvidar com todas as forças possíveis se essa pesquisa realmente é verdadeira. Essa pesquisa do Datafolha, esse instituto do Datafolha, é o mesmo instituto que dava a vitória do Haddad como certa, que colocava a Dilma como senadora eleita em Minas Gerais. Exatamente, a Dilma não foi eleita senadora em Minas Gerais e o Datafolha colocava ela em primeiro lugar. O mesmo instituto que, quando os grandes veículos de comunicação nem sequer citavam o nome do presidente Bolsonaro, a pesquisa, quando começou a colocar ele nas pesquisas, o Datafolha, quando começou a colocá-lo, dava ele com 2%. 2% das intenções de voto que o Bolsonaro tem. Aí você vai nos aeroportos, o cara é carregado por uma multidão. Mas não é um aeroporto só não. É no Nordeste, é no Norte, é no Sul, é no Sudeste, é no Centro, em todos os cantos do Brasil que ele ia, ele era aclamado dentro dos aeroportos. 2% só de intenção de votos? Você está querendo me dizer que a mesma multidão que recebeu o presidente Bolsonaro na Bahia foi a mesma pessoa que recebeu ele no Paraná? Foi o mesmo grupo de pessoas? A gente sabe que não, é óbvio, porque depois 55 milhões de pessoas, se eu não me engano, votaram no Jair Bolsonaro, mostrando a popularidade dele, mostrando que o Instituto Datafolha estava mentindo. No segundo turno, o Datafolha colocou o Bolsonaro com menos de 45% das intenções de voto, ele ficou com 55%. Olha só a diferença, meu Deus do céu, de um instituto que se diz sério, que se compromete a fazer as pesquisas que a maioria dos veículos de comunicação vão usar, e tem um erro grotesco, absurdo desse. E o outro ponto que a gente pode destacar sobre isso é que está muito em pauta agora na boca dos esquerdistas uma coisa chamada revisionismo histórico. O que acontece? Aqueles que ganham a batalha, aqueles que ganham a guerra, contam a história. O regime militar, ele teve um regime tecnocrático, ou seja, eram pessoas técnicas para resolver problemas técnicos. Você tem um ministro da infraestrutura, então você vai pegar um cara especialista em infraestrutura, mas esquecendo de uma parte importantíssima, que foi um dos maiores erros do regime militar na época. Eles esqueceram a política. Eles achavam que vocês fazendo um regime inteiramente composto por técnicos, isso iria ser o suficiente. E política é, pelo visto, a especialidade dos esquerdistas. Então, enquanto os militares estavam sendo técnicos, os esquerdistas estavam conquistando espaços através da teoria de Antônio Gramsci, eles ocupando todos os espaços culturais. E aí, quando o regime militar decidiu sair, lá por volta de 85, a esquerda tomava conta de todos os meios culturais. E dessa forma eles fizeram uma constituição completamente esquerdista e os livros de história contaram apenas a versão dos esquerdistas. E daí, pessoas estudiosas de verdade estão vendo que as coisas não são bem assim, que não foram os militares que deram o golpe, eles apenas assumiram a presidência que estava vaga, a população clamando por isso, a igreja, a OAB, muita gente apoiando a decisão dos militares de estarem lá, mas isso a gente não aprende nos livros de história. E agora que a gente tem a liberdade de poder contar a história realmente como ela foi, os esquerdistas estão nos acusando de revisionistas históricos. Estamos fazendo revisionismo histórico, meu Deus, meu Deus, mas toda uma comunidade internacional, um monte de pessoas especializadas disseram que o regime militar foi dessa forma, que eles torturaram, que eles mataram, mas quem tá certo, meu Deus, é o pessoal da direita que nem estuda. Ele esquece que estudioso existe dos dois lados. Existe gente capacitada aos montes aqui na direita que não está comprometido com uma agenda ideológica, eles querem apenas a verdade. Então essa pesquisa do Datafolha com certeza é influenciada
Porque a maioria das pessoas aprenderam uma versão da história. Eles aprenderam que o regime militar foi o período mais cruel do Brasil, que matou, que censurou, que sequestrou, que exilou. Mas eles, se pudessem saber qual foi realmente a verdade, porque eu, por exemplo, na escola não aprendi isso. O meu professor de história colocava que os militares deram um golpe, foram os militares que depuseram o presidente João Goulart. O que é mentira, os militares não fizeram isso. Quando você descobre a verdade é algo libertador. E eles não contam isso nos livros de histórias, ou seja, você pode colocar aí que mais de 50% da população brasileira, com certeza, é contaminada com as mentiras, com uma versão da história que não conta 100% da verdade. Ela manipula a informação, para você ver que a escola deles já é de tempos. Se você acha que eles manipulam a informação hoje, é por causa que eles já aprenderam isso lá atrás. Então, mais uma vez, o Datafolha envergonhando os brasileiros, porque por mais que os brasileiros falem que as pesquisas dele são completamente fajutas, eles continuam lá, mandando pesquisa. Por que ele não manda a pesquisa para perguntar se a população apoia o pacote do Sérgio Moro, do pacote anticrime? Que a gente quer que esse pacote seja votado ainda no primeiro semestre, que não fique ali engavetado. Estão falando agora em pacto federativo na frente do pacote anticrime. Talvez seja até importante, mas eu, por exemplo, considero o pacote anticrime muito mais importante. Lança uma pesquisa, Datafolha, para saber o que a população quer que seja votado na Câmara dos Deputados para ontem. Mas isso eles não vão fazer, eles vão encomendar pesquisas que vão contra o governo, porque a gente sabe que eles estão politicamente comprometidos, ideologicamente comprometidos. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.